Claro, o torcedor quer dormir feliz. Aliás, não vai dormir agora, né? Nós estamos aqui no Linha de Passe, vamos falar bastante do Flamengo, vamos falar da vitória do Palmeiras e classificação do Verdão também, de confrontos que vem pela frente aí da Libertadores da América. Bom, o Bertozzi falou do Bruno Henrique. Eu até provoquei ali o Jean, já logo na abertura. Quem foi o melhor jogador? Resposta rápida. Porque o Bruno Henrique, ele botou fogo no jogo, na primeira bola que ele recebeu. A gente vai discutir bastante a respeito do protagonista do time do Flamengo. Ô Pedro Ivan Almeida, que prazer te encontrar aqui mais uma vez. Boa noite, Pedro. O que mudou nesse Flamengo, Pedro, com a chegada do Renato, na sua visão? Tudo bem? Tudo bem, Preto? Um abraço para você, Jean, Léo, Birner, fã de esporte, principalmente em casa. Eu vou usar um termo que o Birner gosta bastante aqui durante o programa, que o Léo já repetiu, para responder uma pergunta que você fez ao Jean e que você faz agora para mim, que é o fator anímico. E eu acho que a gente pode falar do início do Bruno Henrique, eu acho que a gente pode falar da facilidade que o Arrascaeta tem para fazer esse time jogar, a gente pode falar da entrada do Michael e a gente pode falar do gol do Vitinho. Só que a situação anímica, o ambiente, para mim foi determinante. E não só o ambiente exatamente do Renato, eu acho que é um ambiente de confiança. Quando você tem uma demissão do Rogério Ceni, muito mais por uma situação de ambiente, que ele não iria ser demitido naquela sexta-feira, né, madrugada de sexta para sábado, se não fosse toda aquela confusão do áudio, então é uma situação de ambiente, não só puramente técnica, é com o ambiente que você vai resolver na sequência. E aí você tem um ambiente de confiança do Renato Gaúcho, para a gente falar do Michael, é ele que contribui com essa confiança no jogador que já vinha apresentando uma certa evolução, ele dá confiança a esse jogador, ele dá confiança a um Vitinho, mas também uma situação que eu acho que é fundamental para esse time, que é a presença da torcida. Ela é pouca, ela é controversa, ela merece ser discutida. O nosso companheiro Pedro Torre informou aqui pouco mais de 5 mil pessoas, menos de 6 mil ainda. Não é exatamente um barulho enorme dentro de uma Mané Garrincha, mas ela faz a diferença para esse time. Esse time reclamava muito naquele finalzinho de trabalho do Jorge Jesus, retomada de futebol ali no início da pandemia, que sentia muita falta da torcida. Esse time internamente reclamou bastante para a diretoria da ausência da torcida, para muito além da situação financeira, de prejuízo, que eu acho que isso para mim é segunda ordem, que em primeiro lugar está a saúde. Esse time pontuava bastante que ele não gera na mesma intensidade sem a torcida. E hoje o mínimo de barulho inicial, somado à pegada que o Flamengo teve, como o Jean disse, muito mais parecida do jogo contra o Bahia do que contra o primeiro jogo contra o Defensa e Justiça, essa torcida, pegada, essa situação anímica fez a diferença. Naquele primeiro momento, depois o BKSS mudou o time logo ali na metade do primeiro tempo, travou o meio de campo, impôs dificuldade, mas depois, novamente no segundo tempo, com a confiança, com a questão anímica do Michael, Renato muito bem nessa situação de dando confiança para o Michael, até numa situação que não é muito a dele, que é a ponta direita. Então a situação anímica mais uma vez resolve. Aí o BKSS tem que abrir o meio, ir para cima, abre campo, o Flamengo faz mais 2 gols. Então a confiança do Renato, a situação anímica desse time diante de uma torcida, a situação de você resolver um ambiente após a saída de um técnico que claramente não tinha o melhor dos ambientes, constrói essa classificação. E se a gente pegar para ver o saldo, o Flamengo tinha um temor, né? Uma troca de técnico às vésperas das oitavas. Então uma classificação, uma boa classificação, e um time voltando a flertar com aquele bom futebol que foi dominante nos últimos 2 anos aí, acho que é um mar de boas notícias para esse Flamengo, que ainda pode melhorar. É bom que se diga. A atuação foi boa, mas tem muita coisa para a gente falar ali entre a substituição do BKSS no primeiro tempo e a entrada do Michael no segundo tempo, que o Flamengo talvez ainda precise corrigir. Mas o dia é de boas notícias e de uma merecida classificação por conta desse ambiente anímico, torcida, Renato e um Flamengo que vai voltando aos sorrisos aos melhores dias. Essa primeira rodada aqui de comentários dos amigos aqui do Linha de Passe é mais ou menos como se fosse um destaque de cada um, mas ainda assim respondendo a perguntas. E a gente começa agora o debate com você, Jean, e eu te pergunto o seguinte, vale para todo mundo. O time do Flamengo foi o único que sobrou até agora na Libertadores da América. São Paulo passou bem, mas não com essa vantagem de sobra no segundo jogo, como foi o Flamengo em casa, o Palmeiras da mesma forma, o Galo foi para os pênaltis, Internacional e Fluminense ainda vão jogar, nem o River e nem o Barcelona de Guayaquil conseguiu tamanha folga no segundo jogo. Isso assusta adversário, Jean? Então, eu acho que o temor que o Flamengo causa nos adversários, ele acontece naturalmente, né? Pela qualidade dos jogadores. Você bate o olho na escalação e acho que vai ser sempre um time, alguns vão dizer respeitado, outros vão dizer
temido, mas é uma escalação de muito respeito, sobretudo quando o Flamengo joga completo, né? Então isso também é importante a gente destacar. Eu tenho destacado o tempo todo o absurdo que foi o Flamengo ficar tanto tempo sem os seus principais jogadores, ou alguns deles, à disposição. Acho que isso faz muita diferença. Olhando para as atuações dos dois jogos, Prieto, eu nem acho que o Flamengo foi assim tão superior em relação ao que foram outros brasileiros que avançaram, né? Eu acho que todos eles tiveram um jogo pior e um jogo melhor. Isso se aplica para o São Paulo, isso se aplica para o Palmeiras. O Atlético foi o que mais sofreu até agora, certamente, né, entre os brasileiros. Inter e Fluminense ainda vão jogar. O Fluminense tem tudo para não sofrer pelo resultado que teve na ida, e o Inter vem sofrendo pelas atuações que vem tendo. De qualquer forma, eu acho que o respeito e o temor pela qualidade do Flamengo vão sempre existir. E se eu tivesse hoje que apontar um favorito para a conquista da Libertadores, eu certamente apontaria o Flamengo não só por essa qualidade, mas porque acho que o Flamengo tem, na teoria, um caminho menos complicado. Não vou dizer tranquilo, porque não é tranquilo. Os próprios jogos com o Fluminense, que pode ser um adversário numa semifinal, já mostraram isso. O próprio Barcelona, que está do lado da chave do Flamengo, não é um time fácil de você esperar, é um time bom tecnicamente. Mas olhando para outra chave e vendo ali River Plate, Atlético, Palmeiras e São Paulo, eu acho que se você considera 3 ou 4 times favoritos mais ou menos no mesmo nível, a partir do momento que todos eles estão de um lado da chave e o Flamengo está do outro, eu vejo o Flamengo como o principal favorito à conquista da Libertadores. Sempre ressaltando que favoritismo, a gente sabe, né, Prieto? Favoritismo em mata-mata vale muito pouco, porque às vezes é uma falha, é um lance infeliz, como a gente viu hoje o lance do Diego, é um problema de arbitragem e você acaba eliminado. Mas para mim, o Flamengo, não só pela sua força e pelo que jogou hoje, mas também pelo chaveamento, é o principal favorito. Eu acho que o Flamengo passou muito tempo com várias equipes por décadas, né, depois do título primeiro na competição continental, perdendo o respeito do continente, né, com eliminações, algumas assim, inaceitáveis, né, como por exemplo Cabanhas, tal. Em 2019, o Flamengo readquire esse respeito e passa a ser muito temido em todo o continente. O Flamengo, ele apresenta as seguintes credenciais quando ele chega para o mata-mata de Libertadores. Boa parte do time campeão da América dando show e atual bicampeão brasileiro. Só por isso o Flamengo é um time extremamente temido e respeitado no continente. Quando ele volta a mostrar o futebol no nível superior, mais próximo daquele que pode, esse temor vai aumentar ainda mais. Quando ele aplica uma goleada como essa, mesmo sendo contra o defensa, esse temor dos adversários aumenta ainda mais. E aí, como disse o Jean, eu concordo contigo plenamente, eu só vou mudar uma palavra